Dito isso, estamos prontos para nossa bate-papo aqui, né? Vou gastar aí mais uns 20 minutinhos, porque já tivemos que atrasar, não é? Você fica à vontade aí. João Bezerra, vou começar aqui com uma pergunta que já é comum, tanto sua quanto minha. É um tipo de um 3 em 1. 3 perguntas numa só. Você vai gravar bem. Fala um pouco do João como artesão ou artista plástico, né? Artes marciais e o seu gosto pela literatura. 3 em 1. Manda lá, João Bezerra. Bom, eu acho que o gosto pelas artes plásticas surgiu junto com a literatura. Ah, é? Porque eu me lembro que eu tinha muita vontade de aprender a ler, e na minha casa tinha muitos livros ilustrados. Então, eu gostava de copiar aqueles desenhos, né? E meu pai guardava 7 chaves aquilo ali, era muito complicado. Minha mãe abria com maior cuidado o departamento lá onde guardava os livros, as coisas, e lá, então, eu pegava os desenhos, normalmente de literatura religiosa. Foi nessa época que eu tive os primeiros contatos com livros adventistas. Eu tinha, 6 anos, por aí. Meu pai comprava, não sei aonde, ele trazia esses livros. E tinha gravuras muito bonitas, gravuras norte-americanas, aqueles livros tipo Desejado, a edição antiga e tal, lá. E eu gostava demais daquelas gravuras que tinha. Então, eu pegava para desenhar, e, ao mesmo tempo, eu tentava saber o que era, do que se tratava. Aí minha mãe ia lendo e eu fui aprendendo a ler, tanto é que eu fui alfabetizado antes de ir para a escola, quase, por causa disso. Então, era o desenho e a literatura, era assim, uma coisa muito entremeada. Foi assim que eu comecei a gostar de artes, né? No caso do desenho, posteriormente outras coisas do gênero, né? E lendo, e aprendi a ler assim, muita coisa em literatura de cordel também. Quando nós viemos para cá, meu pai trouxe uma cheia daqui, literatura de cordel. E ela faz parte da cultura nordestina, né? Opa! Na live passada, tinha uma moça aqui que ela falou da leitura de cordel, entendeu? Muito vivo aquilo ali. Tanto é que o meu pai, ele decorava os cordéis e quando ele ia contar a história, ele cantava a história, era meio cantado o negócio. Ainda é. Então, eu lembro que ele decorava aquilo, a coisa toda, e ele fazia aqui cantado. Era muito interessante. E as artes marciais surgiu de um pouco de estresse. Eu era um garoto muito nervoso, né? Então minha mãe me colocou lá no Associação Cultural Nipo Brasileira para mim aprender um pouco de boas maneiras, extravasar um pouco, né? Eu era muito irritado, muito nervoso, então fui para lá para me disciplinar. E nessa aí eu fiquei mais de 20 anos nessa coisa toda. Né? Fui judoca há um tempo, depois fui karateca, terminei minha carreira como karateca. E assim foi. As artes marciais. Foi até por uma necessidade que eu fui parar nessas coisas. Mas tinha futuro, viu? Nesse negócio. Então, você foi assim, para essa seara das artes marciais para poder minimizar o seu estresse. Na verdade é isso, para extravasar, né? Aquela coisa que eu tinha. Eu era uma pessoa muito... Eu era muito bravo. Pronto. Eu era um garoto muito bravo. Olha, claro. É porreta, né? Então, para acalmar todas essas coisas, nessa época eu já trabalhava. Comecei a trabalhar cedo. Eu comecei a praticar judô em 65. Tinha 15 anos. 65. E foi para realmente me acalmar. E aí foi muito bom para mim. Fiquei lá. E surtiu efeito?
até o 80 praticamente, praticando arte marcial. Que bom, João. Vamos ter que dar uma resumida aqui, tá? Em Resumo. função do horário. Em função do horário, não por mim também, mas sempre o caso do nosso amigo, né? Adriano, que é aquele que nos dá uma mão aqui, né? E a gente Opa! precisa dar uma. Então, vamos aqui para a próxima pauta, né? Você possuía contato com a Bíblia, né? Antes de alguma coisa? Como é que foi o seu primeiro contato com a Bíblia e por quê? Eu já sei a Bom, resposta, mas você pode falar aí. a Bíblia sempre foi presente na minha casa, porque minha mãe era uma pessoa já de crenças evangélicas desde muito cedo, né? Meu pai é católico. Então, Bíblia e livros religiosos sempre tiveram na minha casa. E outra, ah, conhecendo, minha mãe frequentou algumas igrejas para conhecer, e automaticamente eu ia junto. Então, a gente conheceu algumas igrejas. Me lembro que a gente foi algumas vezes na igreja presbiteriana, e a minha mãe chegou a ir na igreja da Cristã do Brasil. Eu não fui nessa. E também nós vimos, às vezes, nos cultos da Assembleia de Deus. Mas era como visita. Mas a leitura da Bíblia era normal para minha mãe, e eu também comecei cedo, já li, né? Algumas coisas, né? Nada assim. Então, depois nós conhecemos a Igreja Adventista em 58. Conhecemos a igreja e através da literatura também, que meu pai tinha. Então foi assim, né? Tanto é que o primeiro livro adventista que eu li foi um livro chamado Um Novo Mundo, que nem era da publicadora, era da editora Missionária Verdade Presente e tinha sido escrito pelo Alfonso Bobacha. Era o Eu grande, tenho. era um médico líder lá da pessoal da Reforma. Então foi o primeiro livro que eu li, foi Um Novo Mundo. Então, você começou cedo, então, né? O contato com a Bíblia, essas coisas todas, foi bem novo, bem cedo ainda, né? E eu frequentei a igreja adventista dos 10 anos até os 12, não muito, e dos 12 aos 30 eu fiquei fora de qualquer agremiação religiosa. Mas, então, João, assim, por que, assim, de ponto específico, por que é que você começou a estudar a Bíblia de fato? Por quê? Qual é a razão? Por quê, né? O porquê foi porque a vida estava um pouco vazia, primeiro. Sem Deus, qualquer vida pode se tornar muito vazia. Mas no meu caso, teve duas motivações. Eu fui pressionado por um grupo que foi estabelecido em São Carlos, chamado A Igreja. Era um grupo que era dirigido por jovens estudantes, grande parte deles, a liderança era da USP até, né? Jovens ah, universitários. E essa igreja veio lá dos Estados Unidos para Ribeirão Preto e veio para São Carlos, através de alguns jovens. E esses jovens, alguns deles tiveram contato comigo e queriam assim me levar para a igreja deles. E era um rapaz bastante rigoroso, aquela coisa toda. Mas eu sou muito difícil de me convencer das coisas, assim, não é qualquer coisa que me convence. Então eu quis saber o que era deles, né? E eles tinham uma gana muito grande. E então eles traziam sempre alguns rapazes de lá, de liderança, para conversar comigo. Eu conheci muitos rapazes interessantes até lá, naquela igreja lá. E eles queriam me convencer, usando argumentos da Bíblia, principalmente do Novo Testamento. Então, como eu não queria entrar nessa sem saber, eu falei, não, eu vou ler a Bíblia para mim ter como debater com eles esses temas. Esse foi o primeiro motivo. E o segundo motivo foi para ajudar um amigo meu que está muito desesperado. Ele estava pensando até em suicídio. E uma noite, a gente conversando, eram lá pelas meia-noite por aí. Ele tinha um bom trabalho, ele saiu daquele trabalho para iniciar um outro tipo de trabalho
Nesse ínterim, ele teve um acidente com ele aí na Rua 15, aqui no centro da cidade, e uma pessoa morreu nesse acidente. Ele ficou muito arrasado. Ele, inclusive, acabou com o carro dele, que ele ia usar para um novo trabalho. Enfim, ele estava atravessando uma fase difícil. Conheceu ele, Carlos Mantovani. E nesse desespero dele, um dia, uma noite, eu vi ele naquele desespero. Ele andava bebendo muito, ele bebia bastante. Nós todos bebíamos, na verdade. E fumava, eu fumava muito. E eu resolvi tentar ajudar ele. Eu falei, mas como que eu vou ajudar esse cara? Como é que eu vou ajudar ele? Então eu propus naquela noite, falei, cara, seria bom a gente ler um pouco a Bíblia. Quem sabe Deus não vai ajudar a gente aí, sair desse marasmo aí. E ele topou, naquela mesma noite, nós fomos estudar, fomos ler a Bíblia na minha casa, a Bíblia da minha mãe, que eu tenho até hoje comigo. Vamos ler lá umas coisas de Apocalipse, que não sei se ajudou muito, parece que só apavorou mais ele, cara, até. Mas foi assim. Então, eu retornei ao estudo da Bíblia por esses dois motivos. Né? Sendo provocado, eu queria aprender para rebater, e para, quem sabe, ajudar o Mantovani, meu amigo. Nada, eu não tinha motivos assim, nada para. Eu não queria mudar, na verdade, eu estava de boa. Mas alguém precisava mudar. Mas eu também precisava, só que eu não sabia. E qual foi o método que você usou? Olha só, você usou algum método de estudo ou você começou por algum livro? Não. Como é que foi? Não tinha método nenhum. Eu comecei a estudar e comecei a convidar alguns amigos. E eles, sei lá, começaram também a participar das nossas reuniões, que eram informais, totalmente estranhas, né? Era para estudar a Bíblia mesmo, estudar alguma coisa. E aí, através dessa coisa toda, eu comecei a receber convites de alguns amigos para ir na casa dele. Ah, vai lá em casa conversar com a minha mãe, com o pai, com o meu irmão, sei lá. Era assim, uma coisa aleatória. Eu comecei assim, então, a ir para fazer palestras da Bíblia. Em outras palavras, palestras de Apocalipse. Eu estava empolgadíssimo. Eu tinha lido O Grande Conflito nessa época, eu tinha ganhado esse livro de um dos meninos lá dessa A Igreja. Olha que coisa, ironia. Ele me deu o livro do Grande Conflito, a edição antiga, para mim. Sim. Até hoje também. E eu, começando a ler um pouco daquelas coisas, me empolguei com as profecias. Então, comecei a ler Apocalipse. Então, foi assim a coisa. Eu comecei a fazer palestras aleatórias, que começava sem nenhuma introdução, sem nenhuma metodologia e sem oração também, não tinha nada disso. Era tudo meio a seco. Assim. Foi assim que eu comecei. Ou seja, então você não tinha nenhum conhecimento. Eu tinha pouco conhecimento. Pouco conhecimento. O conhecimento que eu tenho hoje é bem maior. Então, Mas não tinha. Principalmente a metodologia era zero. Não tinha nenhum método. mas que coisa interessante. Você não tinha nenhum conhecimento, ou pouco, não tinha um método e começou pelo Apocalipse. Que é o livro mais difícil da Bíblia. Depois fomos para Daniel. Então você começou pelo Apocalipse e Daniel. Para Daniel, é. Tinha que ler junto, que era muito parecido. Então, é uma coisa totalmente inédita, né? A pessoa, o certo é pegar lá pelos evangelhos, né? Pelas cartas de Paulo, mas logo pelo Apocalipse, Daniel. Todo mundo começa por aí, né? Ah, mas eu, como talvez... Todo mundo começa por aí, mas como talvez eu tivesse algum conhecimento dessas coisas, eu queria coisa mais brava mesmo, mais forte. Né? Então, fui logo por esses livros que até Ou hoje seja, você queria comida boa, né, João? Comida boa. Você queria comida boa, leitinho. Né? Eu não comecei com leitinho, não. Apesar de gostar de leite até hoje, mas eu não comecei espiritualmente por leitinho, não. Tá bom, João? Vou correr aqui para a próxima pauta, então. Vamos lá. Ou seja, eu vou pular aqui, João. Porque a pauta de número 2 e a 3 são muito parecidas, né? Eu vou pela 4. Se não fosse o conhecimento de Deus que você tem hoje, através do estudo da Bíblia, pelo
o Apocalipse, quem seria o João Bezerra hoje? Se você Olha, tirar tudo que você tem da Bíblia, tudo, quem seria você hoje? ele seria realmente um cadáver, talvez. Talvez ele tivesse sobrevivido, certamente. Né? Com a vida que, assim, eu levava, regrada, talvez eu não tivesse, principalmente por causa do cigarro, do tabagismo. Uma coisa bastante forte na minha vida. Bebia, mas não tanto a bebida seria o grande problema. Era sim o cigarro. Talvez eu tivesse sido acometido de alguma doença séria, pulmonar. Talvez não tivesse sobrevivido. Mas graças a Deus, então, ao estudo da Bíblia, você hoje te salvou, né? Salvou da Muito morte bom. prematura, eu diria, né? É uma pena que o nosso tempo é curto, né? Porque já se Não, passaram. A gente deveria começar às 8, né? Aí graças começou às 9 horas, mas é a primeira vez que você faz, a aí Deus. depois. Meu amigo, veja bem, eu tenho uma frase que fala assim: olha, quem tem medo de errar nunca aprende. Você não pode errar, assim, ou você não pode errar conscientemente, né? Mas se tiver medo de errar também você nunca aprende, né? Correto. Eu vou aqui andando um pouquinho mais, João, infelizmente. Diga duas coisas que você mais gosta de fazer na igreja, João. Duas Olha, coisas. na igreja, eu acho que eu fui chamado para Ou na ensinar. vida, né? Viu? Eu acho que eu fui chamado por Deus para ensinar. Sim. Acho que basicamente. E outras coisas que eu gosto de fazer também. Mas eu acho que o ensino, no meu caso, é o meu forte. Eu acho, acredito que é. E eu sou muito paciente para ensinar outras coisas também. Se eu souber e a pessoa quiser fazer o que eu faço, eu tenho muita paciência para ensinar. Então, entendi. Então, o seu ponto forte, então, dentro, não somente no espaço da igreja, mas na sua vida, assim Eu diria como... no cotidiano. Eu gosto muito de. Eu gosto de aprender e gosto de passar o que eu aprendo para adiante. Eu acho importante. Em todas as áreas. Olha, João Bezerra, tem uma frase de um nordestino, xará seu por região, não de estado, tá? Da sua região. Rui Barbosa. Ele fala assim que todo professor é, antes de tudo, um aluno. Verdade. Então, para que você possa ensinar, você tem que também aprender. Tem que aprender. Entendeu? Então, eu creio que você é um estudante da Bíblia, para que você possa ensinar. É óbvio que eu aprendi com algumas pessoas muitas coisas boas. Mas eu diria que na minha vida, em todas as áreas, eu sou mais um autodidata mesmo. Porque, eu sempre fui muito de me colocar à disposição das coisas para me aprender. Né? Então, tem esse lado aí. É porque você tem uma formação acadêmica, né? Mas tem um conhecimento bastante relativo, né? Tanto de história como de geografia, história da igreja. Então, você tem aí um bom currículo, né? Eu acho que o conhecimento é muito bom. Né? O conhecimento. A sabedoria é mais a verdadeira, né? Claro. Isso aí pode ser que não. Percebo, gente. Viu? E eu percebo o seguinte, que por causa do seu conhecimento histórico, porque a nossa escola bíblica, ela é historicista, sim ou não? Então, veja bem, deixa eu só aqui completar. Então, por causa do seu conhecimento histórico, entendeu? Quando você vai ministrar uma aula, um ensino, então isso ajuda muito, não é? Foi bom tocar nesse ponto, amor. Eu acho que o que me atraiu também na Bíblia foi esse aspecto histórico, porque quando eu comecei a estudar a Bíblia para valer, eu já tinha conhecimento histórico.
Então, essa coisa da história, eu já tinha bastante, né? E a Bíblia me atraiu por causa disso, porque é um livro que tem como pano de fundo a história da humanidade. E isso me atraiu bastante. E até hoje me atrai. De fato. Quando eu fazia o ensino médio também era assim. Que quando chegou lá na história, né, universal, falou assim, ó, você eu conheço, o que você conhece? Lá no capítulo 2, de Daniel, no capítulo 8, é verdade, é verdade. Entendeu? Então, conhecimento histórico. Isso é uma forma assim, muito boa de você introduzir a Bíblia na vida das E, pessoas. então, é uma coisa muito importante. Então, você tem esse lado bom que poucos têm. As pessoas. Todos nós deveríamos buscar o conhecimento um pouco, né? Estudar, ler um pouco mais. As pessoas não gostam de ler. Eu tento minimamente, João, eu tento minimamente chegar a 1% seu. Mas está muito. Falando em 1%, Walter, eu estou com 6% de bateria, mesmo ligado. Tá bom. Então eu vou apressar aqui para não ficar na mão. Vou para a pauta seguinte. Aqui. Olha, você não falou de uma coisa. Oi. Do seu dom para tocar sem curso de música. Ah, também. Aprendi também batalhando. Eu gosto de tocar violão, você sabe. Gosto de cantar. Eu descobri um monte de coisa que eu gostava que eu não sabia. Mas foi também, no caso do violão, também foi sem mestre e sem método. Sem mestre e sem método. Agora, Vendo as pessoas tocarem. Agora, para fechar, até para poder aproveitar a sua bateria, que está já quase acabando. Rapaz, o está comendo, né? Viu? É o seguinte, João. Então, me conta como foi a sua decisão para o batismo e qual foi a primeira pessoa que você influenciou para o batismo? Bom, isso aí você conhece muito bem, né, velho? A minha decisão foi após 5 anos de estudo da Bíblia, de uns 3 anos de frequentar a igreja, que já nessa época eu estava envolvido com as pessoas, conheciam algumas pessoas da igreja, dava bem com o pessoal, né? Fui em algumas séries que teve apocalípticas na igreja e gostei. Não podia ser outra também, né? Nos seminários e conhecer um sujeito chamado Walter, ainda antes do meu batismo, que recebeu estudos bíblicos. É uma coisa que eu já fazia há algum tempo. Fui apresentado pelo nosso amigo pastor Gil, para a família. E isso veio motivar a eu tomar a decisão, né, também. Também estava querendo casar, fazia 11 anos que estava aí no namoro, né, uma série de coisas. E 11 anos. conheci a Berenice, e estudamos a Bíblia e nos batizamos juntos no mesmo dia. Após pararmos Então, naquele espaço curto de tempo. Ô João, Oi. pelo que eu conheço, então, você, não que não tenha, então você é para mim, até agora é para mim, você é a primeira pessoa que não era cristão, que deu estudo bíblico e batizou junto com o seu instruendo. Justamente, foi uma coisa assim meio inédita na nossa região aqui. Eu não conheço ninguém que foi assim. E que dia foi esse? Você se lembra que dia foi esse? Sérgio, foi dia 19 de... Hã? Já esqueceu de... Hã? 19 de julho de 80. 28 de junho. 28 de julho de 80. Não, foi o... Oi? Quem foi o pastor oficiante, você lembra? Ah, rapaz, eu sempre faço confusão com o nome daquele homem lá. Não? Termina com Honorino, é isso? Odorino de Souza Vale. Nossa, eu não lembro. Sabe por que eu não me lembro, Bob? Eu perdi o meu certificado de batismo. Não acho até hoje. A mudança da minha casa, eu perdi, não acho mais. Eu tenho o meu, está rasgadinho, feio. Uhum. Pastor itinerante, sou para nos batizar. Olha, para mim é um prazer muito grande falar com você. Você sabe que eu sou
Não sou seu fã, sou seu amigo. Nossa, nós Sou somos seu, irmãos. sou seu amigo, sou seu irmão em Cristo, sou seu parceiro, entendeu? Tenho certeza. E eu desejo, do fundo do meu coração, que você continue espalhando mensagem de esperança, que é o que Amém. o mundo precisa. Tenho um carinho muito grande Entendeu? por vocês. É recíproco, você sabe disso, né? Mas assim, o meu desejo do coração, humilde falando assim, que você, como diz lá aquele texto, se gaste no Evangelho. Se gaste. Amém. Entregue